agora ficou fácil refutar os protestantes. Veja como é fácil, né, refutar, né, os protestantes. Aí depois eles dizem que não é fácil. Quando a gente começa a pensar um pouco, né? Basta deixar os protestantes comentar. Deixar aqui eles comentar. Veja só, com relação a Nossa Senhora, veja o argumento que o protestante usou para dizer que Maria não é nossa mãe. Ele não tem Maria, né, por mãe. Veja qual foi o motivo que ele colocou, né? Vou colocar o comentário dele aqui, parte do comentário dele aqui no canal para vocês verem. O argumento que ele usou para dizer que Maria não é mãe dele, para rejeitar a mãe de Cristo. Não, a mãe de Cristo não é a minha mãe. Veja só que absurdo, né? O que é que o protestantismo, né, faz com as pessoas. Segundo esse cidadão, né, esse irmão, né, protestante, ele disse que Jesus entregou a mãe dele, né, ao discípulo amado, porque os tais irmãos de Jesus, né, que eles dizem que é filho de Maria também, e a gente não vê nenhum relato bíblico, né, que esses tais irmãos de Jesus, né, sejam filhos de Maria também. Aí o argumento que ele usa é esse. Esses irmãos de Jesus não acreditavam nele, né, não acreditavam no seu ministério. Então o motivo pelo qual Cristo lhe tirou a mãe. Olha só o que o protestantismo faz com as pessoas, né? Então, para ele é isso. O fato de Jesus ter entregado, né, a sua mãe para o discípulo amado é porque os irmãos de Jesus não acreditavam nele, então não acreditavam também no seu ministério. Então isso é um motivo, né? Então Jesus, imagina a cena, né? Vamos agora imaginar. Jesus está lá no seu último momento, vê a sua mãe lá na frente, vê o discípulo amado, aí pondera consigo mesmo, né? Sabe uma coisa? Esses filhos de Maria, né, esses meus irmãos, que o protestante diz que é filho de Maria também, não acredita em mim mesmo. Então ele não acredita em mim mesmo, não confia no meu ministério. Sabe uma coisa? Eu vou tirar a mãe deles. Olha a furada que é, né, o protestantismo. Olha que argumento, né? Olha que argumento vai dizer também que é um bacharel, né? É um bacharel em teologia, interpretação bíblica, né? Então, o fato de Jesus ter entregado a sua mãe para o discípulo amado é simplesmente por isso, porque os irmãos de Jesus não acreditavam nele, não acreditavam no seu ministério. Aí Jesus é como se tivesse ficado com ressentimento, né, e falado nas últimas horas, sabe uma coisa, eu vou tirar a mãe deles. Olha só, faz sentido, meus irmãos, uma coisa dessa? A gente ri aqui, mas isso não é de uma pobreza extrema, né? É uma pobreza de interpretação extrema. Dizer que Cristo entregou a sua mãe ao discípulo amado porque os tais irmãos não acreditavam nele é muita moleza, né? Isso é um absurdo. Já pensou? Jesus disse para o discípulo amado: eis aí a tua mãe. A partir daquele momento o discípulo a levou para a sua casa, para o que era seu. E o protestante dizer isso não era porque os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Isso era motivo para Jesus tirar a mãe deles e entregar para um discípulo que é membro de outra família? Meu amigo do céu, é vergonhoso. O mundo protestante é vergonhoso. Para negar uma verdade, o camarada dizer isso, né? O camarada dizer isso, que Jesus deu a sua mãe, entregou a sua mãe como mãe do discípulo, porque os irmãos dele não acreditavam nele. Meu Deus do céu. Aí ele diz, e entregou somente a ele, não foi no plural, né, aos discípulos. Essa intenção de Jesus Cristo não era para abranger todos nós, não. Segundo esse protestante, aonde é que ele viu isso? O fato de Cristo ter entregue a sua mãe como mãe do discípulo, a igreja entende claramente que ela é mãe da igreja. Então veja no argumento que ele usou. Ela é mãe somente daquele discípulo, não é mãe dos outros apóstolos. Você não vê ele chamando ela de mãe. Veja, eles buscam detalhes que a Bíblia, que o autor sagrado não estava
preocupado em colocar no texto bíblico. A Bíblia não conta tudo em detalhe. Mas olha só que absurdo. Para um bom entendedor, meia palavra basta, né? Quer dizer que o texto bíblico só é entendido completamente na fé católica. Quando a gente diz que fora da igreja dá nisso, as pessoas não acreditam, né? As pessoas não acreditam. Você que é protestante, está aqui me vendo, você concorda com essa interpretação? Seja, né, sincero diante de Deus. Você concorda com a interpretação desse irmão de que Cristo entregou a sua mãe ao discípulo amado pelo simples fato dos irmãos não acreditarem nele? Isso não seria um absurdo, incompreensível da parte de Cristo? Meu Deus, que falta de respeito com a Sagrada Família. E dizer não, ela não é nossa mãe, porque, veja, Jesus Cristo deu ela como mãe ao discípulo amado e não aos discípulos. Olha só que absurdo, para negar uma verdade. Tudo bem, se você não quer receber a mãe do Salvador como sua mãe, eu respeito a sua opinião. Você vai se ver com Deus. Se você não quer receber, ninguém vai te obrigar a receber a mãe de Cristo como sua mãe. Como Santa Isabel disse, né? Que honra receber a mãe do meu Senhor. E veja, os judeus não chamavam Senhor, né, Adonai, se não fosse somente para Deus. Então era o que Isabel disse, foi a mãe de Deus. Então se você não quer ser filho da mãe de Deus, eu respeito a sua opinião. Agora, você entrar num canal católico para ofender, se quiser se defender, se defenda, mas se defenda com a verdade, né? Mostre texto com a verdade. Agora, mostra textos dizendo que, falando de adoração a Maria, por exemplo. Esse mesmo rapaz colocou um comentário aqui no canal falando de adoração a Maria. Aí eu pergunto pro camarada, onde tem um ensinamento bíblico pedindo para a gente adorar Maria? Aí o camarada não tem, né, essa afinidade com a verdade, para não dizer outra palavra, aí não responde. Onde no catecismo da Igreja Católica ou em algum documento oficial da Igreja está ensinando a gente a adorar Maria? Aí ele vem com essa interpretação para negar que Maria, né, é nossa mãe. Repito, eu respeito se você nega que Maria é sua mãe, né, espiritual. Eu respeito isso, profundamente eu respeito. Agora, você também deveria respeitar os católicos quando a gente diz que Maria é nossa mãe. E a gente assume isso de coração. Maria, sim, é a mãe da Igreja Católica Apostólica Romana, a mãe espiritual dessa igreja. Nós aceitamos isso com toda clareza. E não há adoração nisso. Aí você vem no comentário e coloca lá a palavra adoração para Maria. Veja só, aí é desonestidade pura, que você nunca viu um ensinamento da Igreja Católica ensinando a adorar Maria. Aí você entra no comentário para fazer essa sua interpretação. Olha, Jesus Cristo entregou Maria como mãe do discípulo, porque os irmãos dele não acreditavam nele. Então é assim. Então Jesus está lá no último momento de sua vida e faz isso. Tira a sua mãe da casa de seus filhos e ela passa para a casa de João, membro de outra família. Em outro texto, ele coloca nos comentários que, porque os irmãos de Jesus não estavam ali. Outra desculpa, né? Os irmãos de Jesus não estavam ali, então só quem estava ali era o discípulo amado, então Jesus ia fazer o quê? Então, se não estava ali também, isso é desculpa. Jesus teria pedido simplesmente para João a conduzir para os seus filhos de volta, para o seu lar, para os seus outros filhos, que os protestantes dizem que têm. Então o texto, meus irmãos, mostra claramente que Jesus não tinha, que esses irmãos de Jesus não eram filhos de Maria, senão Maria tinha voltado para eles. O texto ia ocultar isso para quê? O texto ia ser claro, Maria voltou para seus filhos, para sua casa, para conviver com seus filhos. Por que o autor sagrado iria omitir isso? Que absurdo, né? Aí o sujeito dizer, não, mas é porque eles não estavam lá. Eles não estavam lá no momento, também muitos discípulos também não estavam lá no momento, então só estava João. Então o filho muito querido da mãe, para proteger a mãe, entregou a sua mãe, né, a João. E João levou para o que era dele. Então veja que absurdo. Se tivesse filhos em casa, se Maria tivesse outros filhos em casa, o texto mostraria claramente Jesus pedindo para o discípulo a conduzir para junto de seus filhos. Então veja, mas o discípulo a conduziu para o que era seu. E esse argumento de dizer não porque os irmãos não acreditavam em Jesus, foi o argumento mais chulé que eu já vi até hoje.
Não, Jesus tirou a mãe deles, Jesus levou, pediu para o discípulo cuidar da mãe dele, porque os irmãos dele, esses filhos de Maria, supostamente que os protestantes falam, não acreditavam em Jesus Cristo. Que absurdo. Que absurdo uma interpretação dessa. Repito, você que é protestante aqui, mesmo que você não goste de mim, não gosta da fé católica, mas diante dessa interpretação, o que é que você acha? Você acha que uma interpretação dessa vale? Você acredita numa interpretação dessa? Seja sincero, né? Seja sincero. Seja temente a Deus. Você acredita mesmo numa coisa dessa? Meus irmãos, é isso que temos, né? É o que o protestantismo faz com as pessoas. Para negar uma verdade, eles se afundam cada vez mais. Eles se afundam cada vez mais. Porque eles querem lutar contra uma verdade absoluta. E dá nisso. Dá nesse tipo de interpretação. Beleza, meus irmãos? Então é isso aí que eu quis mostrar para vocês nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe aí com seus amigos. Muito obrigado e fique com Deus.